Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre literatura brasileira contemporânea, literatura brasileira atual. Esse é um livro de 2015, inclusive ganhou o Jabuti 2016, romance, Resistência, do Julian Fuchs, ou Julian Fuchs, né, porque é de origem argentina, né, hermano argentino. E vai contar então a famosa, assim, o estilo famoso agora de autoficção. Ou seja, depois da morte do autor, agora nós temos novamente o autor na obra, né? A gente lembra daquela fase dos anos 60, 70, muita descrição, né? E o autor não aparecia na obra, porque era uma obra de imaginação, né? De criação, de ficção, mentira estilizada, né? Arte enquanto mentira, né? Agora não, agora nós estamos na fase dos anos 90 para cá de bastante autoficção, autobiografia, ou seja, o autor está na obra, né? Ou seja, a gente lembra o tempo todo que estamos lendo uma obra que é uma literatura, no entanto, algo de real acontece, né? O autor coloca-se na obra, né? Ao escrever a obra, ele faz uma problematização da própria obra. Ou seja, o que eu estou escrevendo na história, o que eu estou fazendo na invenção, o que eu estou fazendo na ficção, eu estou juntando minhas memórias. Tem um pouco também lá do Marcel Proust, né? Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que é bem ficcional, mas ao mesmo tempo é bem real, porque realmente aquilo lá foi vivido, né? São as lembranças do autor. É claro que com as memórias você vai recriando, né? Então você vai fazer um pouco de, né? A memória tem um pouco de ficção também. Você não vai lembrar de tudo. A única pessoa, né, na ficção que lembrava de tudo era o Funes, o memorioso lá do Borges, né? Jorge Luis Borges. O cara lembrava de tudo, né? Então ele gastava um dia para lembrar um dia. Muito bem, aí aqui é uma autoficção que vai lembrar muito ali outros autores, a gente já falou aqui, né, do brasileiro Michel Laub, né? Michel Laub, o Diário da Queda, que também vai falar dessa questão da família. Aqui tem muita questão da família, e sempre do ponto de vista de se incluir na história, né? Ele está incluído na história porque ele está falando lá da família, do avô, do pai, né? Está escrevendo para o filho, né? Então é interessante, o Michel Laub está aqui no canal, né? Emmanuel Carrère, também o francês, né? Também tem autoficção. Tem o espanhol Javier Cercas, né, que também vamos falar no canal aqui. E o norueguês que vive na Suécia hoje é o Karl Ove, né? Karl Ove, e também coloca muito na ficção, né? Coloca-se na história. Então aqui no Brasil, outro Cristóvão Tetza, né? Também se coloca muito na história. Então, assim, vários autores estão indo também, né? Milton Ratus está indo para autoficção, a gente já viu a trilogia dele, que tem 2 livros. O Chico Buarque, né, quando falou do Irmão Alemão. Então tem vários autores que estão misturando aí a vida e obra, né, da autoficção. E aqui nós temos então o Julian Fuchs, que é um descendente de argentinos, da família argentina, e vai contar, vai se incluir na história, a história da família dele, né? Vai contar que são uma linda família, são judeus, alemães que foram para a Romênia, depois saíram da Europa por causa dos pogroms lá nos anos 20, né? Depois vai contar outro lado da família, do lado materno, que são descendentes de espanhóis, né? Que foram lá para a região dos Andes, depois foram para a Argentina, e vai contar, né, essa família dos anos 40, 50, a questão das ditaduras que tiveram na América, né? Da América do Sul, a Operação Condor, né? Então a família foi obrigada lá nos anos 70, né? Teve uma outra ditadura mais pesada lá, que só acabou com a Guerra das Malvinas, né? Lembra lá que a Argentina perdeu para a Grã-Bretanha, né? A Guerra das Malvinas no início dos anos 80, então acabou essa ditadura, mas foi uma ditadura brutal, né? Ali nos anos 70. E aí a família vai ter que sair, vai ter que criar, né, ter uma rota de fuga, e nisso ele também vai adotar uma criança. Então ele começa a história falando do filho do irmão adotivo, né? Então ele começa a falar, primeiro que ele fala aqui do irmão adotivo, que ele não deveria falar, né? Ele vai lembrar desse, como é que foi esse parto do irmão adotivo, porque ele não viu, né? Então ele está imaginando, mas aconteceu um parto mesmo. E essa criança estava destinada a outra família, né? Por algum problema aqui que a gente não sabe o que acontece, e aí a família não pode assumir aí a família dele, né? Sendo que o pai dele também não estava muito interessado em ter filhos, né? Ele fala assim, meu pai não tinha interesse em ter filhos, né? Então ele já sabe, as crianças já crescem sabendo que o pai não queria ter filhos, né? Então já tem esse distanciamento, mas aí agora ele tem que assumir esse filho adotivo, então meu irmão é adotivo. Ao mesmo tempo, parece que ele está andando em Buenos Aires, e ao andar em Buenos Aires ele vai lembrando dessa história, né? Então ele vai contar a história desse filho adotivo, do que aconteceu com a família antes, né, de sair da Argentina. É uma família sempre em resistência, meus gente. Eles estão resistentes, ou seja, estão lá na Europa Oriental, né? Da Europa Oriental eles foram, né, vieram para a América Latina, né? A outro lado da família estava na Espanha, veio para a América Andina, veio para a América Latina, veio para a Argentina. Então assim, uma família sempre em
imigração, né? Então seria um pouco de literatura de imigrantes, né? Ou seja, você pode acompanhar uma família de judeus lá da Europa Oriental, depois os espanhóis vindo para a América, então, né? E ele vai reconstituindo isso, colocando na família, né? E vai montando a questão também de por que a família deixou a Argentina, né? Então vai mostrando aqui, por exemplo, que colega de trabalho da mãe foi preso pela polícia e sumiu, né? Ditadura é assim, né? Ditadura é assim, chega lá, prendem, né? Apesar que na democracia também tem, né? Onde está o Amarildo, né? Até hoje, né? Cadê o Amarildo, né? Então a pessoa some na noite na neblina, polícia leva e ninguém sabe para onde vai, né? Então a melhor polícia passou, levou, né? Então, onde está o Amarildo? Então, não sabemos até hoje, nós estamos na democracia. Imagina uma ditadura, né? Ditadura, os cidadãos somem, desaparecem, ninguém sabe onde está. Não tem habeas corpus, não tem advogado. As pessoas são isoladas e somem na noite na neblina, que é uma expressão lá da época da guerra total, lá da Segunda Guerra Mundial, né? Em que as pessoas sumiam pela Gestapo, que é a polícia nazifascista lá, levava o povo embora. Ninguém via mais, né? Então, aí ele vai mostrando justamente isso. Então, ele vai colocando aqui suas lembranças, né? Suas lembranças, a relação da família, e ao mesmo tempo vai andando lá em Buenos Aires, na região onde a família morou, né? Então e ao andar em Buenos Aires, ele comenta que está escrevendo um livro e que já escreveu livros em andança, né? Eu andei, escrevi livros, né? Então ele vai mostrando justamente isso. Ele vai o tempo todo mostrando que ele está fazendo uma criação, né? Caminho pelas ruas de Buenos Aires, observa o rosto das pessoas, escrevi um livro inteiro a partir da experiência de caminhar pelas ruas de Buenos Aires, né? Então ele vai mostrando que ele está na ficção, né? Ele está falando, eu estou escrevendo na ficção, estou lembrando para vocês que eu estou escrevendo na ficção, e eu estou na ficção, né? E a ficção é o quê? Na verdade é a memória da família, né? Então lembra um pouco o Pedro Nava está fazendo autoficção. Autobiografia, autoficção, né? Então Pedro Nava as memórias, memorialística, ele está ali realmente falando da história da família, né? E aí, se você vai escrever da história da família que não é ficcional, você pode criar casos com a própria família, né? Então você tem que pedir permissão. Imagina, se você for escrever só a vida, você vai ter que incluir seus tios, suas tias, seus avós, quem tiver vivo vai ter que assinar embaixo, né? Então muitas vezes, se você for muito realista, ou seja, não ficcional, que é a caso da autobiografia, a biografia é não ficção. Então você vai criar casa. Então, igual dizem lá o norueguês, né, o Karl Ove, né, que tem poucos amigos hoje em dia justamente por isso, porque ele coloca, várias pessoas estão processando o escritor justamente porque ele coloca muita realidade no livro, né? Só que deu certo, porque o autor está famoso, né? Então nós estamos falando dele aqui no Brasil, porque o cara ficou famoso. Então essa onda da autoficção está aí, né? Não sei quanto tempo vai durar. Mas é interessante porque ele escreve bem, né? É difícil até de resumir o livro. A autoficção é difícil de resumir, porque o enredo pode até ser simples, mas a forma que ele vai narrar, essa problematização da própria escrita, né? Fica o tempo todo pensando, isso é história? Até que nível isso é história? Eu estou inventando isso, né? Isso é jornalismo, esse documentário, né? Igual lá o Emmanuel Carreri, que ele vai fazer um documentário sobre o último prisioneiro né, na Segunda Guerra Mundial, prisioneiro húngaro, né? E aí ele vai fazer um livro sobre isso, sobre a forma do documentário, né? E as reações dele em fazer esse documentário, né? Que existe mesmo documentário. Então ele está fazendo um documentário sobre um documentário, né? O making off. É a mesma coisa, a gente vai ver o filme hoje em dia, a gente vai ver o making off, né? Como o filme foi feito. Então, você quer ver a realidade da coisa, né? Como é que o filme foi feito? Aí você vai lá no estúdio, você entrevista os atores, você vê os efeitos especiais, você vê o enredo, você quer ler o roteiro, né? Então, não te basta ver o filme, a ficção, né? Você quer ver como é que foi feita a realidade, como é que ele gravou essa cena. Então, muitas vezes o making off é tão procurado quanto o filme, né? Você vê o filme e quer saber como o filme foi feito, né? Making off é justamente isso, né? A feitura do filme, né? Como é que foi realizado. Então, hoje em dia, você está lendo um livro e o cara descrevendo como é que ele fez o livro, a pesquisa que ele fez para fazer o livro, né? Como é que ele entrevistou, quem que ele entrevistou, onde ele viajou. Então, muitas vezes, ele está escrevendo um livro e, ao mesmo tempo, está te apresentando como foi feito o livro. Esse livro aqui eu entrevistei família, esse livro aqui eu recuperei das memórias, né? Então, é justamente, basicamente isso, autoficção, né? Só que aqui ele não está contando só a vida dele, né? Que seria uma autobiografia. Ele está contando a história da família, do irmão adotivo, da família antes de morar na Argentina, né? E essa questão da resistência, né? Ou seja, o tempo todo a família está num ato de resistência, a própria escrita para ele vai ser uma resistência, né? Então ele vai mostrar justamente que essa escrita, resgatar essa história da família, né? É preciso aprender a resistir, aqui na capítulo 26, na página 79. É preciso aprender a resistir, nem ir nem ficar, aprender a resistir. Penso nesses versos em que meu pai não poderia ter pensado, versos inescritos na época, versos que lhe faltavam. Penso em meu pai na última reunião clandestina em que lhe coube presenciar, quieto entre militantes exaltados,
abstraído do bulício das vozes. Resistir. Quanto em resistir, aceitar o impávido da desgraça, transigir com a destruição cotidiana, tolerar a ruína dos próximos. Resistir será aguentar em pé a queda dos outros, e até quando? Até que as pernas próprias desabem. Resistir será lutar apesar da óbvia derrota, gritar apesar da rouquidão da voz, agir apesar da rouquidão da vontade. É preciso aprender a resistir. Mas resistir nunca será se entregar a uma sorte alançada, nunca será se curvar ao futuro inevitável. Quando do aprender a resistir, não será aprender a perguntar-se? Então é uma questão de resistência. Então a família está sempre resistindo e vai resistir uma outra ditadura, né? Mas aqui no caso não será possível, então vão ter que fugir. E aí no caso ele vem para o Brasil, onde nasce o autor no início dos anos 80. Né? Então devido a essa ao fato da militância de esquerda da família, né? Porque lembrar que as ditaduras foram de teor direita neoliberal, né? Lembrado de Pinochet, nós estamos lendo agora A Casa dos Espíritos da Isabel Allende, e né, nós estamos justamente nas partes finais do livro em que vai ter ali realmente um golpe em 73, e aí golpe teve todo lado, né? Uruguai, Brasil, Argentina, todo lado teve golpe, Chile. Então é a famosa Operação Condor aqui do Cone Sul, né, em que todas as ditaduras se cooperaram para prender, né, prender e trocar prisioneiros, tortura e tal. Então a gente conhece a história, né? Por isso fica aí a gente defender ditadura, sabe o que está falando, né? Então, essa é a resistência, o próprio ato de resistência, de falar da resistência, de escrever sobre a resistência e resistir, né, contra a censura, contra a ditadura, contra a imposição, contra as patrulhas ideológicas. Né? Então, fica aí a dica de literatura brasileira atualíssima, né? Prêmio Jabuti, Romance 2016. Né? Então, assim, está na hora do dia, vamos ler mais sobre os novos autores da literatura brasileira, romance brasileiro, conto brasileiro, né? Autobiografia, autoficção, testemunho, tudo, né? Tem para todo mundo, para todo mundo, para todo gosto. O importante é ler e reler, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.